Nosso tema de hoje é um tema sempre válido: auto-amor e amor ao próximo. O amor é um tema que a gente nunca deixa de discutir. É um tema de altíssima relevância, onde quer que a gente esteja, principalmente numa casa espiritual. Mas a primeira pergunta que a gente deve fazer é: mas se o Espiritismo se dispõe a ser técnico, se a mediunidade ela é técnica, se a gente trabalha com voltagem, consciência, onde o amor entra nisso? Se a mediunidade ela é estritamente mecânica, para que eu preciso do amor? Essa é uma questão muito interessante. Nós sabemos que de fato a mediunidade ela está no nosso corpo. A mediunidade ela independe da moral da pessoa. Então nós nascemos com a oportunidade de um corpo com mediunidade mais amplamente desenvolvida ou não, independentemente do nosso padrão moral. Então ser médium não significa que eu seja um espírito evoluído ou ter um padrão moral alto, mas é uma característica sim física do nosso corpo. Mas onde o amor vai entrar? Qual a relevância da gente analisar, estudar ou pensar sobre o amor? A mediunidade ela pode ser exercida sem o amor, mas a mediunidade de qualidade, ela depende sim de uma condição moral melhor. Mas por que isso? Porque o alcance da antena do médium, o alcance das energias do médium vai depender do padrão moral desse médium. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa mediunidade, à medida em que a gente quer captar melhores energias, que a gente quer ampliar o nosso trabalho, precisamos elevar a nossa moral. Precisamos elevar o nosso padrão vibratório, e isso a gente faz através do amor, através da compreensão de como nos relacionar com Deus, com as outras pessoas e conosco. Então, por isso esse é um tema tão recorrente que a gente tem para estudar, porque é um tema muito necessário para que a gente amplie todas essas discussões, para que a gente siga sempre em frente, nos tornando médiuns melhores, mais equilibrados e com maior possibilidade de trabalho. Então, todo médium de qualidade é um médium com padrão moral bom ou a caminho de se melhorar. Todo bom médium é aquele médium que está sempre buscando ser uma pessoa melhor. Todo bom médium é aquele que trabalha na casa espírita, mas fora tem uma conduta moral que condiz com a forma como ele deveria ser. É uma conduta que tem que ser compatível com os mentores que nós trabalhamos, com aquela energia que se aproxima. Então o auto-amor, o amor ao próximo são temas muito relevantes para todos nós. Até porque nós temos muita dificuldade até o presente momento em entender como funciona em nós. Nós sabemos que Moisés recebeu os 10 mandamentos há um bom tempo atrás, lá no Monte Sinai. E até então seguíamos o que Moisés dizia. Quando o Mestre Jesus nasceu para nos dizer que o que Moisés dizia não era suficiente, não adiantava cumprir a lei, era preciso que a gente cumprisse a lei amando ao próximo, amando a Deus acima de todas as coisas. Então, além desses 10 mandamentos de Moisés, o Mestre Jesus acrescentou para nós mais um: amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui, desde então, desde há 2000 anos, a mensagem do amor é forte em nós. Desde há 2000 anos, espera-se que nós nos amemos e que amemos ao próximo. A grande questão do amor que nós não conseguimos até o presente momento amar ao próximo são as nossas próprias dificuldades. Não conseguimos amar efetivamente o próximo porque temos muita dificuldade em nos amar. Não nos amamos porque não nos entendemos. E por que não nos entendemos? Porque não sabemos quem nós somos. Por que não conseguimos perceber o que há de bom ou ruim em nós? Porque ao longo de sucessivas vidas que nós fomos seguindo, o materialismo foi colocando em nós várias informações que nós fomos deixando de lado as características espirituais. Então, no local onde nós nascemos, onde nós fomos criados, nesta encarnação tende a nos limitar. Então me dizem que eu só posso fazer isso, me dizem que eu não tenho inteligência ou oportunidade de fazer aquilo,
Me dizem que eu não posso chegar naquele local, que eu não posso estudar, que eu não posso fazer. Então, as mensagens que nos dão é sempre que nós não conseguimos. E com isso a gente se acomoda nessa posição de que não vai dar certo. E assim a gente se sente inferior. Aí eu penso, se eu não gosto de mim mesmo, se para mim não está bom, por que eu vou gostar do outro? Por que eu vou ser infeliz e querer a felicidade do outro? Então, isso causa um problema na nossa mente. Mas à medida em que o Espiritismo nos explica o processo reencarnatório, à medida em que o Espiritismo nos explica a manipulação das energias, e à medida em que a gente entra numa nova terra, no mundo de regeneração, e que a gente compreende que a energia tem informação, a gente começa a buscar as energias e as informações que estão nas energias. Então é isso que nós estamos fazendo atualmente. Buscando, através das orações, através das atividades espirituais, através de um canal de energia mais elevado, porque nós buscamos melhorar a nossa moral, informações de nós mesmos, informações da espiritualidade, informações dos mentores, várias informações estão à nossa disposição, basta que a gente queira buscá-las, através da nossa concentração, da nossa oração. Só que a gente não faz isso. Nós ainda, não sei se por falta de informação ou por falta de tempo, nós ainda não buscamos essas informações que estão à nossa disposição, para a nossa própria evolução. Então, vários canais de energia estão abertos para que a gente acesse esses canais de energia. Seriam como estamos numa vida, é um corredor, e tem várias portas nesse corredor. Basta que a gente abra a porta e entre para ver o que tem lá, e saia com a informação. Então, por isso que também o auto-amor é muito importante, o amor é muito importante, porque à medida em que nós vamos tomando consciência da melhora, com o aumento da nossa vibração, novas portas vão surgindo cada vez mais e novas informações vão surgindo para cada um de nós. Mas o que é amor? É um mecanismo de libertação do ser, mediante o qual todos os revestimentos da aparência cedem lugar ao si profundo, despido de atavios físicos e mentais, sob os quais o ego se esconde. Ou seja, o amor é saber quem nós somos sem fantasias. Atavios são fantasias, máscaras morais ou espirituais. É compreender que nós somos espíritos com dificuldades, que nós viemos de um processo reencarnatório longo, onde nós sofremos, onde nós fizemos sofrer, onde nós acertamos, nós erramos, mas que tudo isso faz parte da nossa caminhada espiritual. Então isso não é errado, não há nada de estranho nisso, mas o que nós temos é que conhecer essas informações, conhecer as consequências delas em nossa mente. Mas como? Olhando as nossas tendências. Nossa, eu sou muito impaciente, eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu sou intolerante, ou eu sou humilde, eu sou uma pessoa muito paciente, equilibrada, eu sei me calar nos momentos de necessidade. Tudo isso mostra quem nós somos. Conversando com uma certa pessoa esses dias, ela é uma pessoa que passa por muita dificuldade financeira, não tem dinheiro, mas gasta muito, está sempre devendo. O que uma pessoa que está gastando muito e ganhando pouco tem a aprender? O que uma pessoa que gasta muito, ganha pouco, viveu em vidas passadas? A gente consegue perceber analisando as nossas próprias vidas, que essa pessoa já usufruiu de uma vida com muito dinheiro e que nessa ela vem aprender a lição de como gastar o dinheiro de uma forma equilibrada. Óbvio que olhar o do vizinho é mais fácil, mas temos que olhar para os nossos próprios compromissos. Por que fico doente? Por que não fico? Por que o meu corpo é assim?
E assim nós vamos aprendendo que nós somos e merecemos ser felizes. Que nós merecemos que a felicidade, a gente não deve aguardar o plano espiritual. A terra é sim um local de trabalho, um local de dificuldade, mas podemos passar por elas com alegria, sorrindo, com fé, compreendendo quem nós somos. Então, o que nós somos? Nós somos um reflexo do que nós já vivemos, mas um reflexo com esperança, porque ninguém nasce para simplesmente sofrer. Nós nascemos com um plano de sermos vitoriosos. Por mais que a nossa bagagem seja pesada, por mais que a gente tenha praticado vários erros, a ideia original ao nascermos era que íamos conseguir vencer os nossos vícios, as nossas dificuldades e sermos vitoriosos. Então a importância de nos amar é muito grande, principalmente nos dias atuais, em que se espera muito de nós como trabalhadores da última hora, em que várias portas estão abertas para que a gente busque as informações que nós precisamos. Então aqui no templo nós aprendemos que energia positiva não é uma só, que existem vários tipos de energia positiva, cada um com uma informação, cada um com um objetivo, cada um para uma finalidade. E acessando essas energias, nós vamos buscando informação, conhecimento, equilíbrio, e nós vamos nos libertando e aprendendo a nos valorizar. E assim também nós buscamos aquela bagagem grandiosa que estava bloqueada em nós, que nós já trazemos de outras vidas. Não é a primeira vez que nós lemos o Evangelho, não é a primeira vida que nós somos médiuns, não é a primeira vida que nós participamos de um trabalho espiritual. Então existe muito em nós a ser lembrado e utilizado. Mas isso precisa ser buscado, precisa ser valorizado em cada um de nós, através das reflexões, através das orações. E à medida que nós vamos participando das atividades, as limpezas vão sendo feitas no nosso corpo físico, no nosso perispírito e na nossa mente, nós vamos também automaticamente tendo acesso a essas informações. Então o trabalho ele é muito importante também por esse motivo. Não só pelo auxílio ao próximo, mas por auxílio a nós mesmos, na busca do nosso equilíbrio e da força que o nosso espírito tem aí adormecida. E nos amando, compreendendo esse mecanismo, nós percebemos que vale a pena amar ao próximo. Nada como uma pessoa que é feliz tentar espalhar essa felicidade para aqueles que estão ao seu redor. Nada como aquela pessoa que percebe quem ela é e não precisa de máscaras para que ela seja feliz. Obviamente que no mundo ainda materialista que nós vivemos, existem certos estereótipos do que é ser feliz, certas formas de agir, de vestir, de se portar, de se alimentar, que demonstram que aquela pessoa tem que ser feliz daquela forma. Mas nós não precisamos seguir isso. Não precisamos nos alimentar, vestir, agir, falar da forma que a grande maioria diz ou faz ou age. Podemos ter as nossas próprias escolhas do que nos faz feliz, do que nos engrandece, do que fortalece a nossa conexão com a espiritualidade. Então muitas vezes a gente nem sente felicidade em certas coisas, mas faz porque a maioria das pessoas fazem. E assim às vezes a vida fica caminhando sem sentido. Nossa, eu nem gosto de futebol, eu assisto porque todo mundo assiste. Eu dou uma lida ali para poder conversar com todo mundo de futebol. Ou eu não gosto de beber, mas eu bebo porque todo mundo bebe. Lá em casa domingo todo mundo vai beber, aí eu bebo também. Ou eu nem gosto de churrasco, mas todo mundo faz, eu vou também. Ou eu nem gosto de sair à noite. Vixe, eu gosto de acordar cedo e dormir cedo, mas todos os meus amigos saem à noite, eu acabo saindo também. Então percebam, a gente deixa de fazer o que gosta e ainda é infeliz. Parando e analisando o que a gente gosta de fazer, a gente percebe que o nosso espírito ele já pede uma vivência diferente do que muitas vezes a sociedade nos oferece. Nós queremos sossego,
participar de atividades espirituais, uma alimentação mais leve, leituras que nos ensinem algo que engrandeçam a nossa vida, músicas que acalmem o nosso espírito e não que nos desorientem, roupas mais discretas, mais tranquilas e não que chamem a atenção por onde a gente passe. Nós desejamos um comportamento mais discreto, mais tranquilo, e muitas vezes a gente deixa isso passar. Mas é preciso que a nossa vontade se sobressaia. E assim nós vamos buscando o nosso alto amor. Eu quero ser assim e eu consigo ser assim. Eu quero agir de uma forma diferente e eu vou agir de uma forma diferente. E assim o nosso espírito vai mostrando quem é. E assim nós vamos ganhando coragem, vamos ganhando força e vamos entrando na sintonia, na energia de uma terra diferente, de mentores diferentes que se aproximam de uma terra que quer subir de vibração, que tem uma proposta diferente. E vamos entrar num novo mundo, numa construção de uma terra diferente, que é o mundo de regeneração que a gente tanto fala. Mas temos que querer, que desejar, que mudar, que amar a nós mesmos. Então o alto amor é um passo muito importante para o nosso espírito. Compreender quem nós somos, nos valorizar, é um passo muito importante para o nosso espírito. E assim, tirando essas máscaras, nós vamos buscar o amor ao próximo. Amar ao próximo é o nosso próximo passo, que também não é fácil. Ninguém levanta de manhã, hoje eu amo ao próximo. A gente dá passos, a gente inicia uma jornada. Como amar o próximo? A primeira coisa, eu sou uma pessoa muito desligada, assim, naturalmente eu sei que eu sou. Então, primeiro passo, prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Quantas pessoas a gente deixa de ajudar porque não enxergou que aquela pessoa precisava de ajuda? Às vezes a gente até quer ajudar, mas não presta atenção. Não presta atenção em quem sofre, em quem passa por necessidade, em quem precisa de ajuda, ou de simplesmente um conselho naquele dia. Então a gente começa a prestar atenção naquelas pessoas, no que elas precisam, no que elas pedem. Prestando atenção, a gente precisa começar a ter tempo para doar para essas pessoas. Mas minha vida é muito ocupada, que seja 1 hora no mês, que sejam 2 horas no mês. Porque se a gente está disposto a amar ao próximo, a gente tem que doar algo. E a época de doar dinheiro, simplesmente doar dinheiro já passou. Quando a gente fala de caridade hoje, a gente não está falando de dinheiro, nós estamos falando de energia, de amor. Nós estamos falando de proximidade. Nós estamos falando de troca energética, de oração, de canalização de energia para aquela pessoa. Então nós buscamos viver num mundo muito mais espiritual do que material. Obviamente que muitas vezes elas precisam de bens materiais, sim, mas que a gente simplesmente não se contente em dar um dinheirinho, uma roupa, ou que aquela pessoa precise e se dar por satisfeito. Não é essa a nossa proposta. O amor envolve doação. Abrir mão de algo que é nosso em favor do próximo. Então caridade envolve vir para a casa espiritual e doar do nosso tempo para trabalhar com os mentores, para atender aqueles que aqui passam, mas também exige de nós lá fora tempo. Carlos, mas eu trabalho muito. Mas quem disse que a gente não pode praticar caridade no trabalho? Sabe aquele trabalho que a gente empurra com a barriga, que faz mal feito, que vira para o colega, esse serviço não é meu, é seu? Então a gente pode iniciar a caminhada agindo diferente no nosso trabalho, no nosso lar, no nosso relacionamento mais próximo. Em tudo isso a gente pode iniciar a nossa caminhada de caridade, de amar ao próximo através dos nossos atos, da nossa jornada em busca da valorização daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E assim a gente percebe que com o tempo,
com o tempo percebendo as necessidades e auxiliando aquelas pessoas, a gente não consegue fechar os olhos mais. Uma vez que os nossos olhos se abrem, a nossa atenção nunca mais volta a ser o que era antes. Eu não sou um exemplo de atenção até hoje, mas sim, eu sou muito melhor do que eu já fui. Aí você consegue prestar atenção em certas coisas e a caminhada é sempre para frente. Até a gente ver esses grandes exemplos de missionários que tudo percebiam o que passava ao seu redor. Estavam sempre atentos às necessidades, sempre fazendo oração, sempre influenciando no bem onde quer que eles estivessem. Então esse é o nosso futuro. Onde quer que a gente esteja, a gente distribui energias positivas, amor. A gente consiga esclarecer, tranquilizar onde quer que a gente esteja. Então esse é o nosso futuro. Esse é o caminho que nós devemos desejar, que nós devemos buscar. Então, todas essas dificuldades que nós temos com o amor, todas essas dificuldades que nós temos em atenção ao próximo, realmente elas são frutos das nossas dificuldades anteriores. Mas isso não importa mais. A espiritualidade, ela sempre nos orienta que quando a gente comete um erro, é preciso aprender e seguir em frente. Não ficar lembrando do que já aconteceu. Mas sempre seguir em frente, buscando novas oportunidades, buscando novos caminhos. Então, meus amigos, o alto amor é um passo importante na nossa jornada espiritual. É um passo muito importante para que a gente entre no mundo de regeneração, para que a gente eleve a nossa vibração, para que a gente busque estar cercado de energias positivas. É muito comum que a gente oscile. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, e a gente vai. Tem dia que está bem, tem dia que está ruim, mas buscando nos valorizar, buscando nos compreender, a gente tenta manter a nossa vibração constantemente elevada. A gente busca não ter picos e oscilações na nossa vibração. Porque aquele que se ama não se permite ser influenciado por agentes externos. Sabe quando a gente perde a paciência numa buzinada, ou quando alguém fecha, ou quando alguém nos maltrata, ou quando alguém te ignora? Aquele que se ama não se deixa influenciar por essas coisas ao longo do dia que vão acontecendo. Então a gente começa a perceber que esse tipo de atitude não pode nos atrapalhar. Deixar que a nossa vibração oscile. Aí a gente sai xingando, batendo o pé e fica pensando, eu devia voltar lá e devia xingar ele também. Eu devia voltar lá e fazer isso e isso. Enquanto tudo que a gente vai pensando, a nossa vibração vai baixando. E dá um trabalho gigantesco para voltar lá para cima de novo. Demanda muita limpeza, muita oração, muita atividade, para que a gente consiga subir por uma bobagem. Vou dar um exemplo que é engraçado. Eu morava numa república que um amigo meu brigava, porque a moça que lavava a roupa dele não colocava todos os cabides do mesmo jeito. Ele ficava com raiva por causa disso. Então a gente vê como que as coisas que nos deixam com raiva não fazem o mínimo sentido. Olhando do ponto de vista espiritual, olhando do ponto de vista energético, em que a energia traz companhia, não faz sentido nenhum em que bobagens do dia a dia façam com que as nossas companhias espirituais deixem de ser mentores para ser espíritos inferiores, ou espíritos não esclarecidos, em que a gente perca o canal de orientação do nosso mentor através da intuição, para nos conectar a espíritos inferiores que vão nos trazer a ideia de tristeza, de desânimo, de preguiça, de que nada vai dar certo. Então a escolha é sempre nossa, mas quando a gente usa o raciocínio, a gente percebe que a gente faz escolhas sem sentido, escolhas que são ruins primeiramente para nós mesmos. Então o raciocínio é sempre a primeira arma da evolução. O sentimento, ele é consequência do nosso pensamento. Então, para que a gente mude o nosso sentimento, para que a gente ame, a gente precisa antes pensar. E pensar é refletir.
Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? Por que eu deixei de fazer isso? Por que eu devo fazer aquilo? Por que isso me deixa triste? Por que isso me deixa alegre? Pensando, a gente vai mudar os nossos sentimentos. E aí a nossa mediunidade vai se engrandecer cada vez mais. Os nossos trabalhos, as nossas atividades vão se engrandecer cada vez mais. E aí a gente entra para o grupo dos espíritos que desempenham atividades grandiosas para a luz, que é o nosso objetivo, que é a nossa busca, que é a nossa caminhada. Então devemos o quê? Acreditar que merecemos a felicidade. Lembrando que a felicidade espírita envolve doença, sofrimento, muito trabalho, muita reflexão, muita caridade. Felicidade espírita não é a felicidade material. A nossa felicidade é outra. A nossa felicidade é felicidade em crescer, em ser diferente, em buscar o crescimento. Segundo passo, parar de encontrar motivos para as nossas dores. Como eu já disse, nós somos unicamente reflexo do que nós já vivemos. Nós somos consequência de nós mesmos. E o que nós estamos plantando hoje dirá quem nós seremos na nossa próxima encarnação, onde quer que a gente esteja. E por fim, parar de pensar que a felicidade só vem depois da morte ou da desencarnação. Não é assim. Sorrir, estar alegre, espalhar o bem, não precisa ser espírito desencarnado para isso. A Terra pode ser sim um local melhor se a gente compreender o que a vida espera de nós e a gente buscar na vida uma caminhada mais espiritualizada, uma caminhada mais equilibrada. Aí sim, nós conseguiremos unir a felicidade espiritual com a felicidade material. Mas depende de cada um de nós. São buscas individuais e interiores de cada um que refletem no nosso trabalho, que refletem no trabalho espiritual onde quer que a gente esteja, que reflete em quem nós somos, na nossa energia. Eu agradeço a atenção.